Tudo é por Ele, para a glória dEle, de Jesus. Não fazemos nada por nós, nada, é tudo para Ele, tudo provém dEle. Tudo que nós vamos fazer, o louvor que vamos entregar a Jesus é para Ele. Então temos que entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, tudo, porque Ele, meu Deus, é o nosso Abba, o nosso Pai, e merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão,
por aquele preço que foi pago lá na cruz. Estamos aqui mais uma madrugada abençoada, onde o Senhor preparou algo muito, muito bom aos nossos corações. Vai ser uma madrugada incrível, tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Hoje temos um convidado aí muito especial. Hoje quem vai estar aqui junto com a gente, compartilhando algo do Senhor, é o Luiz Gustavo. Eu já vou chamar ele aqui para estar juntinho aqui. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Luiz Gustavo, me manda um oi aí para eu fazer a solicitação para você. Glória. Graça e paz. Graças a Deus. Muito obrigada, tá, Luiz Gustavo, de ter aceito o convite, de estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor aos nossos corações. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nossas vidas, porque para quem acorda na madrugada, né, é porque quer algo novo, quer ser transformado mediante a palavra do Senhor, né? Amém. Eu que te agradeço, tá? Por estar participando desse projeto bonito, desse projeto lindo e abençoado. E como você já mesmo disse, para quem acorda nesse horário é porque tem algo novo de Deus. Amém? E também vai ser um transmissor de bênção, né? Porque não basta a gente ser abençoado. Deus também nos chama para ser bênção na vida de outros. E aqueles que vão estar assistindo depois também, eu tenho certeza que vão estar recebendo também a bênção do Senhor. Amém, glória a Deus. Então você pode ficar à vontade, você pode orar, falar, fique à vontade, porque aqui é um canal do Senhor, então os filhos de Deus têm liberdade. Amém. Vamos fazer uma oração, então, já agradecendo a Deus pela sua vida, né, de todos aqueles que estão conosco acordados nesse horário. Amém? Amém. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, a qual estamos agora, nesse momento, falando a respeito da grandeza de teu reino. Que o Senhor possa, Senhor amado, falar aos nossos corações também através de tua palavra, e que, Senhor Deus, essa palavra possa também crescer em nossos corações para frutificar para o teu reino de todos aqueles que a ouvirem. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gostaria de meditar num texto que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. E depois em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 1 apenas. E eu gostaria de estar meditando a palavra que o Senhor colocou no meu coração, a respeito das recompensas prometidas aos vencedores. Recompensas prometidas aos vencedores. Passamos um período de muita luta, muita dificuldade, muita batalha, e não tem sido diferente no decorrer da história dos salvos, desde a época de Jesus até os nossos dias, e até mesmo os dias que antevirão a sua vinda. Nós sabemos que os salvos, a igreja, passará por lutas, perseguições e aflições, porque foi o que ele disse em João 16, 33. Pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós não podemos deixar o nosso bom ânimo, não podemos deixar a nossa esperança esfriar. E é por isso que eu gostaria de meditar a respeito dessas recompensas. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta,
até mesmo as profundezas de Deus. Quando nós olhamos para o Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, nós também temos essa linda mensagem, só que de uma forma diferente. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então nós olhamos aqui que existe uma revelação, existe uma promessa. Eu gostaria exatamente de meditar, Elza, a respeito dessa promessa. Essa promessa que se encontra nas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Ali 7 promessas. Apesar de que, se nós formos falar de uma maneira geral, tem muitas outras promessas para os salvos, para aqueles que perseveram, para aqueles que lutam, para aqueles que creem. Só que eu gostaria de meditar aqui um pouquinho a respeito disso nessas cartas. Mas antes da gente falar a respeito dessas promessas, vale-se a pensar o seguinte: quem são os vencedores? Como eu posso ser um vencedor? Primeiro, quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que se enquadram lá em Mateus 16, 18, onde Jesus ensina que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu acho muito interessante essa palavra igreja, e também como nos últimos dias ela tem se tornado banalizada e distorcida pelo adversário de nossas almas. Perdão. Distorcida em que sentido? Eu vejo às vezes as pessoas dizerem assim: igreja sou eu, então eu não preciso me congregar, eu não preciso me ajuntar. Isso é um engano. Isso é engano. Porque a palavra igreja, no seu sentido bíblico original, do grego do Novo Testamento, eclésia, ela exatamente quer dizer isso. Grupo de pessoas chamados e reunidos que compartilham das bênçãos e das responsabilidades de Deus. Então, um vencedor, uma igreja, não se faz de uma pessoa sozinha ou isolada e sem responsabilidade no reino. Mas uma igreja, uma pessoa, para se tornar igreja, para se tornar a eclésia do Senhor, a qual ele disse que edificou lá em Mateus 16, 18, ela tem que ser exatamente esse grupo de pessoas tirado para fora do mundo para fazer a diferença. Diferença como? Compartilhando das bênçãos do Senhor, compartilhando das bênçãos do Senhor e assumindo uma responsabilidade com o reino de Deus. Isso é igreja. As pessoas falam assim: ah, mas as igrejas estão difíceis. Jesus falou sobre isso. Ele falou a respeito do crescimento do joio com o trigo. Mas cabe a nós fazer essa separação? Não, eu faço a minha parte anunciando e falando do evangelho dele e vivendo. Nos últimos dias ele disse: os anjos ceifeiros fariam a separação. Então, o primeiro fator que a gente tem que pensar, para eu ser um vencedor, é eu ser igreja. Eu assumir uma responsabilidade, permitir que o Espírito Santo me tire do mundo, transforme a minha vida, e quando ele faz isso, quando ele me tira ali, eu vou estar agrupado. A mesma palavra hebraica, garral, no hebraico do Antigo Testamento. Era um grupo de pessoas que se reuniam para aprender a respeito da lei, da Torá. Então nós já vemos que esse conceito de tirar para fora para receber a palavra e assumir um compromisso com Deus não é de hoje, não é um projeto de A ou B, ou de uma comunidade, de uma igreja, de uma denominação. Isso já é um projeto de Deus.
E quando Jesus ele fala em Mateus 16, 18, edificarei, a palavra edificar quer dizer construir, confirmar. Então ela não foi só edificada, como ela é confirmada, ela é construída pelo próprio Senhor, o projeto que se iniciou naquela cruz do Calvário. Então, para eu ser um vencedor, primeiramente eu tenho que ser isso. Tenho que ser igreja. Essa meia-verdade que Satanás inventa aí, como vou tornar a repetir, eu sou igreja e vou ficar afastado, não vou me agrupar, não vou aprender da palavra, não vou me unir, não vou congregar. É uma mentira que ele tem lançado no decorrer dos séculos. E às vezes nós, como igreja, não temos vigiado por falta de conhecimento e temos anunciado meia-verdade. O diabo ele se aproveita de meia-verdade. Nós não temos que falar meia-verdade, nós falamos a verdade por completo. Quem é a igreja? Sou eu? Sim. Mas que faço parte de um grupo de pessoas tiradas do mundo para compartilhar das bênçãos e da responsabilidade do reino de Deus. Isso é a igreja. Amém? Quando a gente entende aqui, Elza, o que é igreja, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, 7 vezes, no capítulo 2 ao capítulo 3, a palavra ao que vencer ou vencedor. E o Espírito diz à igreja, ao que vencer, né, numa tradução de Almeida Revista Corrigida, ou no Almeida Revista Atualizada, você vai ver ele dizendo ao vencedor. Eu gosto da versão Almeida Corrigida, que diz ao que vencer. Essa palavra ao que vencer, ela se encontra, então, 7 vezes nas cartas do capítulo 2 ao capítulo 3. E ela nos deixa uma conotação, um destaque muito importante. Porque a palavra de vencer, ela está no particípio presente do grego. O que é isso? Ela me disse uma ação contínua e do momento, algo que está acontecendo. Então, o vencedor é aquele que continua vencendo, progride em vencer. Então, é esse que progride em vencer, a vencer todos os dias batalhas, a vencer todos os dias as suas lutas, para ele é uma recompensa. Porque Deus tem visto a nossa luta. Ele tem visto as nossas lágrimas. E ele diz que vai recompensar quando ele voltar, em Apocalipse 22, eis que cedo venho, e comigo está o galardão, a recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o intuito dessa palavra aqui já começa o seguinte, nos conscientizando na nossa responsabilidade de ser igreja. Segundo, nos conscientizando de vencermos. Mas Jesus venceu na cruz do Calvário, sim, ele venceu a guerra, mas nós temos uma batalha, a qual está sendo travada, para que o reino de Deus venha progredir, para que o reino de Deus venha crescer. E isso ele nos entregou a nós, seres humanos, vasos de barro com tesouro dentro, como disse o apóstolo Paulo, mas embaixadores de Cristo nesse mundo. E como embaixadores nós temos que continuar, a cada um no seu ministério, a cada um no seu serviço que foi entregue, levando o evangelho no poder do Senhor. Então isso foi dado a todos nós. Temos lutas? Sim. Temos dificuldades? Sim. Mas não podemos querer ser melhor do que o nosso Senhor. Vamos ser melhor do que Ele? Às vezes a gente fala, Senhor, qual a luta que eu estou passando? Olha as lutas que Ele passou desde o momento do seu nascimento, naquela manjedoura, até vir ser colocado numa tumba que não era sua. Não podemos querer ser melhor do que o nosso Senhor, e Ele nos ensinou isso. Né? O servo não pode querer ser melhor do que o seu Senhor. Mas, se assim somos, e se assim perseverarmos, existem promessas, existem recompensas. A Bíblia, ela muito fala sobre o inferno e pouco sobre o céu. Mas isso não é para nos deixar com medo. Porque o pouco que ela fala a respeito do céu já é o suficiente para nos fazer perseverar e alegrar o nosso coração. E segundo, o melhor do céu, da revelação, ele tem guardado para os seus. O melhor está guardado. E pode ter certeza, é o melhor.
Então, quando a gente olha aqui na carta, nessas cartas, para a gente começar a entender, no capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse, ele começa dizendo assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não fala para qualquer um. Ele fala para a igreja. Ah, ele fala para mim, pessoal? Não, ele fala para aqueles que saem do mundo e assumem uma responsabilidade, se congregam e compartilham essa responsabilidade. O que ele diz? Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Primeira coisa, primeira recompensa, vamos localizá-la. A localização dela, paraíso de Deus. O termo paraíso no hebraico é Éden. Aí nós vamos voltar lá para Gênesis, lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Nós voltamos para o Éden, mas em especial para o capítulo de número 3. O capítulo 3 de Gênesis, o versículo de número 24. Nós vamos localizar a árvore da vida. O capítulo 3 aqui, versículo 24, ele diz assim: e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Primeira coisa linda que eu vejo aqui é quando ele fala o jardim do Éden. A palavra Éden quer dizer lugar de delícias e prazeres. Os homens têm procurado, os estudiosos procurado o lugar exato do Éden. Mas o lugar exato do Éden está escrito lá no livro de Apocalipse, que o lugar de delícias e prazeres se encontra diante da presença do nosso Deus. Esse é o lugar de prazeres e delícias, porque lá no capítulo 7, a partir do versículo 14 de Apocalipse, ele diz que lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá pranto, lá não haverá sofrimento, e o Cordeiro enxugará dos olhos todas as lágrimas, e andarão de mãos dadas com ele e serão levados para o rio de água viva. Então ali se encontra o jardim de Deus, na presença do Cordeiro, na presença do trono de Deus. Aí a gente vê aqui a respeito da árvore da vida. O que seria essa árvore da vida, a qual ele promete ao vencedor? Dar-lhe-ei comer da árvore da vida. A árvore da vida, para chegar nela, aqui em Gênesis 3, 24, existem 3 obstáculos. Diz que expulso o homem da presença de Deus, foi colocado um querubim, uma espada e um caminho oculto. Querubim, uma espada e um caminho oculto. Quem são os querubins? São os guardiões da glória e da presença de Deus. Nós vemos a respeito deles, dos serafins, no livro de Ezequiel. E como guardiões da presença de Deus, eles não permitem que se aproximem, eles não permitem que se aproximem da presença de Deus o pecado, a injustiça. Só que a coisa mais linda que eu vejo nisso tudo é em Apocalipse 22, 14. Lá em Apocalipse 22, 14, ele tem uma promessa. Só existe uma maneira, Elza, de passar pelo querubim que guarda a presença de Deus. Só existe uma maneira. E está lá em Apocalipse 22, 14. Lembra que eu disse lá de 1 Coríntios? Coisas que não chegaram aos olhos humanos, não subiram ao coração do homem e os ouvidos não ouviram, mas Deus nos revela por seu Espírito. E está revelado. Apocalipse 22, 14. Ele diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Passamos pelo querubim.
quando nos achegamos a Cristo como nosso Salvador e lavamos as nossas vestes, a nossa injustiça no sangue dele. Se temos a nossa vida lavada pelo sangue de Cristo, cumprindo o que Paulo fala em Romanos 5, verso 1, e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e isso pela fé. Quando lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, nós começamos agora a ter acesso ao quê? A árvore da vida, porque passamos pelo querubim. Só existe uma maneira de passar por esse guardião da presença de Deus para chegar-se à árvore da vida. Como? Lavando o sangue, lavando-se no sangue do Cordeiro. Mas existe outra barreira. Existe uma espada que gira, protegendo a entrada. E o mais lindo aqui no Apocalipse 22, é muito grande esse mistério, não dá para aprofundar tudo, tá? Eu vou tentar passar bem rápido, senão a gente vai amanhecer o dia. Porque grandes são as promessas, né? Eu vou tentar ser mais sucinto aqui, porque é grande o mistério. Ele diz aqui, lavar no sangue do Cordeiro para entrar pelas portas. Só que lá tem o quê? Uma espada. Quem é essa espada? Quando eu olho para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, eu vejo João. Quando ele cai, ele diz assim, eu ouvi por trás de mim uma voz como trombeta. E ao virar-me, vi o Filho do Homem. E de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Quando eu olho para Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 16, eu vejo a palavra nos ensinando que essa palavra é poderosa, como uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que seria esta palavra? O que seria, perdão, essa espada? Essa espada é o poder da palavra de Deus. Aleluia. E somente poderá ter acesso ao livro da vida aquele que passa pelo sangue do Cordeiro, aceita o sacrifício de Cristo e agora ele se dispõe a ser lavado, trabalhado, transformado pelo poder da sua palavra. Amém? Glória a Jesus. Trabalhado pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder purificador da palavra. É por isso que ele fala em João 17:17. Pai, purifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós passamos para chegar à árvore da vida, pelo querubim, pelo sangue, passamos pelo poder transformador da palavra de Deus, e agora o caminho está oculto. O caminho está escondido. Mas quando eu olho para o profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, ele diz assim, e ali haverá um bom caminho, caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, por isso que ele tem que passar lá pela espada e pelo sangue. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Olha aí. Será somente para o seu povo. Se eu não me enquadrar no sangue do Cordeiro, na palavra, e não me tornar uma eclésia, uma igreja, eu não passo pelo caminho. Para o seu povo, para que por ele caminhe e não errará, nem mesmo o louco errará esse caminho. E quem é esse caminho? João 14:6. Eu sou o caminho. Ele é aquele que conduz. Somente assim eu chego à árvore da vida. Pelo sangue do Cordeiro eu passo pelo querubim, pela transformação da palavra eu passo pela palavra refulgente, pela espada refulgente. E quando eu aceito Jesus como o caminho, eu acho o caminho santo. Por que ele está oculto? Porque Deus é Deus de coisas ocultas.
Deus é Deus de segredos, mas segredos que ele revela apenas para o seu povo. Segredos que ele revela para os seus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo tem um esconderijo, onde ele fica oculto. Jesus falou, o Espírito virá para vós, mas não virá para o mundo. Porque o mundo não pode recebê-lo. Então o Espírito vem para quem? Para o seu povo. E esse povo acha ele onde? Num caminho oculto, em segredo. E olha, louvemos, engrandeçamos o nome do Senhor por ter nos permitido achar esse caminho. Aí chegamos, à árvore da vida. E o que é a árvore da vida? A árvore da vida, ela é, primeiro, a intimidade com o Senhor e a restauração da comunhão perdida no Éden. Tem outros que resumem uma palavra, diz, é a eternidade, é a vida eterna. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é a restauração da comunhão perdida. E quando chegarmos lá, nós vamos ter a restauração dessa comunhão. Outra promessa para a gente entender, está lá em Apocalipse 2, versículo 11, no versículo 10 e 11. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel, e te darei a coroa da vida. Então nós temos o acesso à árvore da vida, que é a restauração da comunhão eterna, e nós temos a coroa da vida. Quando falamos de coroa, a Bíblia nos fala de 2 tipos de coroa e 2 características de coroa e 4 tipos de coroa. 2 características, 2 palavras gregas, stéfanos e diademos. O que é a diademos? É a coroa real, a coroa do rei. Somente um é digno de usá-la no reino dos céus. Quando nós entramos no livro de Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos ali o dragão com 7 cabeças, 10 diademas. Nós vemos ali Satanás tentando, ousando usar a coroa real. Mas não cabe a ele isso. Mas quando nós entendemos essa coroa real, ela é de quem? Ela é de Jesus. Porque ele a conquistou como um direito na cruz do Calvário. E para se cumprir Salmo 2, ele diz assim, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos diante dos teus pés. Então ele recebeu como o rei, o governante, o administrador do reino do Pai. Então a ele cabe a diademos, a ele cabe a coroa real. Mas quando nós entramos no livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos falar assim de 24 anciões, que simbolizam o governo celestial, e diz que eles têm coroas. Mas que coroas são essas? Essa é a coroa de Estéfanos, a coroa dos vencedores. É como aqueles, quando Paulo, ou no caso aqui João, falando a respeito disso, mas Paulo fala disso em 1 Coríntios 9, e também em 2 Timóteo, no capítulo 2, a respeito dessa competição, nos faz lembrar os Jogos Olímpicos, onde os vencedores olímpicos recebiam coroas de louro, simbolizando ali a sua vitória. Assim também, os vencedores serão coroados com coroas de vitória. Mas, como disse, são 2 tipos, a coroa real e a coroa dos vencedores. Entretanto, como eu disse, há 4 tipos de coroas, mas eu só vou falar de uma, que é a coroa da vida, coroa da alegria, a coroa da justiça e a coroa de glória. Coroa da vida, da alegria, da justiça e coroa de glória.
Mas aqui nós vemos ele falando a respeito da coroa da vida. Então vamos falar da coroa da vida. E o que é a coroa da vida? É aquele que é coroado por suportar os sofrimentos em lutas por amor ao Evangelho. Meu Deus. Todo aquele que suporta o sofrimento e as lutas por amor do Evangelho vão ser honrados diante de todo o Império Celestial. É muito lindo, é muito profundo. Se a gente fosse aprofundar nisso aqui, eu teria que entrar lá em Apocalipse 7, 14, que fala que existirá nos céus 2 tipos de salvos. E há também 2 tipos de eleitos. Lá tem a noiva que vai chegar, tem os amigos do noivo que estão esperando a chegada da noiva, e tem aqueles que passam por grande tribulação e vão ser recompensados também. Então o mistério que falamos do livro do Apocalipse é um livro aberto. É um livro aberto. E quando fala aqui da coroa da vitória, meu querido, guarde isso. Quando ele fala, bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo reino de Deus, é porque existe para nós uma recompensa. No livro de Salmo diz que as nossas lágrimas, elas são escritas no livro das lágrimas do Senhor. Diz também que as nossas lágrimas são colhidas no cântaro das lágrimas. Livro de Malaquias, no capítulo 3, fala que o Senhor guarda diante de si um memorial. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece daqueles que lutam, daqueles que sofrem, daqueles que perseveram. E é por isso que ele fala ali, ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu te darei a coroa da vida, mas tem que ser fiel até a morte. Se está difícil, peçamos para que o Espírito do Senhor venha sobre nós, para que possamos suportar, porque foi isso que ele nos prometeu. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Paracleto, o Ajudador, o Confortador, o Advogado, para estar convosco. Vamos prosseguir. No capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como também lhe darei uma pedrinha branca. Vamos falar do maná. O que é o maná? O maná era o pão que vinha do céu, alimentava Israel no período do deserto. Só que quando eu olho agora, o que é uma coisa interessante, é um contraste no conceito bíblico. Porque o maná sustentou Israel no período da provação no deserto e cessou quando ele entrou na terra prometida. Aqui nós estamos falando de um maná que haverá na terra prometida, um maná que haverá diante do descanso do Senhor. Como entender isso? Jesus fala no livro de João, no Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse para os judeus, os seus pais, nossos pais comeram do pão no deserto e morreram, mas aquele que comer da minha carne e do meu sangue terá a vida eterna. O maná escondido, a qual ele promete aqui à igreja de Pérgamo, ele promete aos vencedores, é o quê? É terem a vida eterna, é ter o quê? A vida eterna em si, ou melhor, resumindo, a incorruptibilidade. É entender o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, onde a corruptibilidade, a podridão, a corrupção será transformada pela glória de Deus em coisas incorruptíveis que não podem apodrecer. Então é o que ele ensina que o maná escondido, é essa transformação. E ele fala de outra coisa aqui. E dar-lhe a pedrinha branca. Tem até uma canção muito antiga, eu nem lembro direito, não sei se você conhece. Dá uma pedrinha branca, lá no céu receberei. Eu ouvia muito isso daí há uns anos atrás. O que é o conceito da pedrinha branca? O que é a pedra branca? Ela tem 2 significados. O primeiro conceito, você regula o meu tempo aí, tá?
Você me ajuda aí. Não, se você não terminar hoje, você volta outro dia para fazer essa continuação, porque está sendo bênção de Deus. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou prosseguir com o nosso tempo aqui, para não ficar cansativo, né? Mas vamos falar aqui dessa pedrinha branca aqui, então. Porque é grande os mistérios que o Senhor tem reservado para os salvos. E a gente tem que entender que a abundância, a vida abundante, ele prometeu coisas aqui, sim, mas a vida abundante está lá. E a perseverança dos salvos tem que ser na vida eterna. Paulo fala isso. Se esperarmos somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está lá, mas é por quê? Porque nós somos seres eternos, Elza. O homem perdeu com a queda o conceito da eternidade, mas Cristo trouxe isso com o Evangelho. Quando ele disse para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. O cristão tem que entender, deixar essa chama no seu coração, que somos, como Pedro fala na sua carta, que nós somos peregrinos neste mundo. E vai ter um momento que o nosso tabernáculo aqui ele vai ser desmontado. E nós temos uma herança incorruptível lá. E uma dessas para os vencedores é a pedrinha branca. O que é a pedrinha branca? Dois conceitos da antiguidade. Porque Deus é assim, ele fala das coisas do céu com linguagem humana. Certo? Para que possamos entender. Paulo, quando fala sobre isso, ele fala, fui ao terceiro céu e vi coisas lá que com a linguagem humana é difícil de descrever. Mas Deus, pela sua grandiosa sabedoria e graça, ele usa palavras humanas. E até mesmo falando dessas palavras humanas, acaba muitas vezes sendo até além do que falamos. Será além do que pensamos. Então a pedra branca ela tem dois significados. O primeiro significado, os juízes na antiguidade, quando eles determinavam se um réu seria condenado, absolvido, ele usava duas pedras, uma branca e uma negra, uma preta. Se fosse dado a pedra branca, ele seria absolvido. Se fosse dado a pedra preta, ele seria condenado. Só que a promessa aqui é o seguinte, lhe será dada uma pedra branca. Qual é a promessa aqui? Absolvição e perdão dos pecados e das ofensas. As nossas ofensas e nossos pecados não serão lembrados lá. As nossas fraquezas não serão lembradas lá. Ele nos promete, darei a pedrinha branca do perdão. E outra coisa, ela não é só simboliza o perdão, mas por ser dada pelo juiz, ela também dá o sentido de evidência, de subsistência no reino. Porque se era dado a pedra preta, era condenado à morte. Se era dado a pedra preta, era condenado à morte. Mas quando recebia a pedra branca, era absolvido do pecado. E tinha a evidência naquele reino. Um outro conceito também da pedra branca era nos Jogos Olímpicos. Quando aquele atleta olímpico ganhava, ele recebia aquela pedra branca com o nome dele escrito. E isso dava para ele o quê? Primeiro, o direito de não lhe ser cobrados os impostos do reino. Os impostos da cidade não seriam cobrados dele. Ele teria, então, a subsistência deles garantidas pelo Estado. E seria colocado o quê? Em evidência. Então, a gente entende aqui, a promessa da pedra branca é o quê? Perdão dos pecados, absolvição de culpas e evidência do perdão no reino de Deus. Eu gosto muito de Isaías 53, quando diz, eu imagino Isaías 53 lá no Getsemane. Jesus ali no Getsemane dizendo, Pai, aparta de mim esse cálice,
Mas entre essas entrelinhas, eu vejo Isaías 53, que diz assim: ele foi moído pelas nossas transgressões, não é isso? Mas fala assim: mas ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Então, além da cruz, ele viu o fruto do seu trabalho. O que é o fruto do seu trabalho? São os salvos. E quando eu olho aqui Apocalipse 7, eu vejo lindo, é lindo o livro de Apocalipse, às vezes a gente fica triste dele ser pouco falado, dele ser pouco pregado, que diz lá no capítulo 7, a partir do versículo 14, que fala que o Cordeiro vai pegar pelas mãos os salvos e levar o rio de água viva. O rio de água viva é um outro mistério aí. Porque lá fala do rio como cristal. Tem 2 rios lá no Apocalipse. O reino de Deus tem 2 rios. O rio de cristal e o rio de água viva. Que a gente, em outra ocasião, se você quiser, a gente vai estar falando desse mistério aí. Tá? Que é algo profundo. Mas o rio da água viva, simboliza, ele vem de onde? Ele vem do trono de Deus. Está lá em Ezequiel, no capítulo número 47, a gente vê o rio, né, que sai do trono de Deus, simboliza a vida eterna através do Espírito Santo, através do seu Espírito que vem dando vida, deságua no Mar Morto, que vai ser algo também lindo que vai acontecer. Então nós vemos assim coisas proféticas. Então nós vemos Jesus vendo o fruto do seu trabalho, os salvos, os escolhidos que perseveram, que lutam. Então ele promete isso aqui no capítulo de número 2. Ele fala: e será dada uma pedrinha branca, absolvição dos pecados e a perdão. E só para a gente ver aqui, um nome. O que é esse nome? O nome gravado, dado pelo juiz, a pedrinha branca, simbolizava uma nova mudança. Quando ele fala aqui, e terá um nome gravado, e somente ele sabe, porque é lindo, dá até para ler de novo, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você vai receber essa pedra, mas isso é um simbolismo. E o que está escrito ali, somente você vai saber. Mas espera aí, lá não vai ser um lugar de revelações? Como vai ficar isso oculto? Quando ele fala que somente aquele que recebe, nós temos que entender. Por que Deus mudava o nome dos santos no decorrer da história? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, mudou o nome de Cefas para Pedro. Não é isso? Então nós vemos a mudança de nomes. E por que Deus fazia isso? Nós vemos a mudança de Radasa para Esté. Né? Deus não falou ali, mas Deus trabalha no silêncio ali em Esté. Então nós vemos a mudança de nome. O que é a mudança de nome? É exatamente isso aqui. Quando a Bíblia fala que Deus muda o nome, quer dizer que ele muda a essência e o caráter da pessoa. Quando ele está dizendo aqui, no livro de Apocalipse, que dará o nome escrito, quer dizer que a essência e o caráter da pessoa vai ser mudada de tal maneira que somente ela vai entender esse mistério. Aleluia. Vai ser algo tão tremendo e tão glorioso que eu não vou poder descrever para você, mas você vai sentir. Essa mudança de caráter. Olha, se você olha para o reino de Deus hoje e fala: Jesus, como o Senhor tem mudado a minha história, nós não temos a consciência do que será essa mudança de caráter e de essência no reino de Deus. Porque Paulo fala: assim como ele é, nós seremos também. Você sabia que no reino de Deus vai haver resplendor de glória? Quando nós entramos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, para a gente terminar, vou terminar aqui, tá? Vou encerrar aqui. Não vamos falar mais, não tem mais promessas aqui que a gente olha na carta. Tem poder sobre as nações, tem vestes brancas, tem a coluna celestial, mas vamos fechar aqui com Daniel, no capítulo de número 12. A gente fecha com Daniel. Lá vai haver resplendor de glória. Mas o que é isso? Ele fala no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
Então, se a gente for lendo aqui o texto, nós vamos entender que o que vai ser essa diferença de glória. De acordo que nós vamos crescendo, de acordo que nós vamos ser coroados, de acordo que nós somos recompensados, o esplendor de glória, porque Paulo fala em 1 Coríntios 15 que há diferença no esplendor de uma estrela para outra. É ou não é? Ele fala a diferença no brilho das estrelas, a diferença no brilho dos corpos celestes. Então, quando chegarmos lá, vai ter resplendor, porque um será a glória de Deus, a outra será a glória de Cristo, e a outra será a glória dos salvos. Amém. Outra será a glória dos pregadores do Evangelho, dos apóstolos. Então, que a gente possa guardar essa promessa. Amém. Há uma recompensa para os vencedores. Amém? Amém. Palavra forte, um assunto muito importante e a gente consegue aprender muito, né? Falando sobre esse livro, né, de Apocalipse, que é o que você falou, é pouco pregado, é pouco falado, porque muitas das vezes as pessoas não entendem. E aí, quando elas não entendem, elas falam menos, elas pregam menos, né? Mas que é um livro incrível que a gente consegue aprender muita coisa, né? Se a gente se aprofundar em estudo, em leitura, em busca mesmo de conhecimento, de estudo mesmo, né? A gente consegue começar a entender de quão lindo, né, é a Bíblia. A Bíblia, ela toda, por completo, é maravilhosa, né? E obrigado por essa palavra, por esse ensinamento que você deu aqui pra gente nessa madrugada. Eu fui acompanhando os comentários ali, foi todo mundo acompanhando, recebendo, né? Que foi realmente forte esse estudo. E com certeza você já está convidado para uma nova oportunidade de estar aqui. E porque eu gosto de trazer várias pessoas justamente por isso, porque a revelação de Deus, né, ela é muito grandiosa. E cada pessoa que eu trago aqui tem uma busca diferente, tem uma revelação diferente. E sempre todo mundo aprende junto, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente fala, e quanto mais uma pessoa estuda ou pesquisa algo diferente, a gente está sempre aprendendo. E isso é muito bom mesmo. Muito obrigada, tá? E eu ia te pedir para você fazer uma oração por nós, né? Para as pessoas que estão assistindo, pelas pessoas que ainda vão assistir. Vamos estar orando pelos vencedores, que nós somos vencedores, e para aqueles que vão se tornar vencedores também através de nossa vida. Porque foi o que Deus falou com Abraão. Deus não, a gente às vezes olha e fala assim, Deus abençoou Abraão, mas Deus disse para ele, e se tu uma bênção. Nós somos promulgadores, né? Nós levamos a bênção de Deus. Então, que a gente possa estar orando por esses vencedores e para aqueles que vão se tornar vencedores através da nossa vida. Amém? E ficar firme, porque tem promessas para nós. Oremos então. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa oração agora é uma oração de agradecimento. Agradecendo ao Senhor por ter nos escolhido, e conforme a tua palavra diz, nós somos vencedores. Oro também, meu Pai querido, para que possamos ter as nossas forças renovadas, possamos ter, meu Pai querido, a nossa perseverança fortalecida, a nossa fé cada dia mais crescendo no conhecimento do Senhor, para que possamos perseverar nesse caminho, para que possamos, meu Pai amado, frutificar para o teu reino. Oro também, meu Pai querido, por aqueles que vão se tornar bênção através de nossas vidas. Assim também eu oro pela tua filha, que tem estado à frente desse projeto, que o Senhor possa estar fortalecendo, porque para ela há uma coroa, eu creio, que o Senhor também irá recompensá-la por esse desempenho que ela tem tido. Abençoa, meu Pai querido, a todos agora, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui, eu falei de uma coroa, né? Da vida, existe 4, teve uma que eu não falei. É a coroa da alegria. A coroa da alegria é a coroa do ganhador de almas. Tá?
né? Não vai dar para detalhar, fica para outra época. E saiba que essa coroa está te esperando, porque tem vidas sendo ganhas através do seu projeto. E ele vai te recompensar com uma delas. Amém? Amém. Glória Eu a tenho um Deus, eu plano delas, recebo. né? A de glória, a da alegria, a todas elas. É o nosso propósito. Amém. Glória a Deus. É o que eu falo. Se de todos esses meses que eu tenho feito live, se pelo menos uma alma for para Cristo, já é o objetivo dessa live, né? De estar executando. Mas Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho aprendido assim muito, muito, muito. Além do que eu mereço, Deus tem me concedido conhecer mais dele, né? E eu só tenho a agradecer. Agradecer também aos meus irmãos em Cristo que estão disponíveis para poder estar aqui junto, compartilhando esse momento. É um horário que, na nossa concepção aqui terrena, né? É um horário louco, maluco, 3 horas da manhã, mas para gente que vive a palavra, 3 horas da manhã é um horário espetacular, onde Jesus orava também, né? Então, Verdade. é grandioso demais. Obrigada mesmo, tá? Amém. Graças a Amém. Deus. Amém. Fica com Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito. Eu também aprendi muito, recebi muito aqui para glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Com certeza ele vai estar voltando aqui também para poder compartilhar mais desse ensinamento incrível que a gente teve aqui hoje. Então, muito obrigada a todos que estiveram aí com a gente, comentando, compartilhando. Amanhã teremos mais, amanhã às 3 horas estaremos aqui. Que amanhã vocês tenham uma excelente segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, em nome do Senhor Jesus. E às 3 horas estaremos aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.